Fala galera! Mais cedo ou mais tarde chega um momento na vida de cada pessoa em que ela fica com vontade de ter um animal de estimação. Então é preciso enfrentar uma escolha difícil: olhar nos olhos fiéis de um cãozinho todos os dias ou arranjar um gato que será o novo dono da sua própria casa. Ou talvez você deva escolher um animal mais simples e mais compacto, como um hamster, um papagaio ou um peixe, por exemplo. Esta é definitivamente uma daquelas questões nas quais precisamos pensar muito bem. No entanto, algumas pessoas não procuram a solução mais fácil e preferem se destacar, mesmo quando se trata de animais de estimação. No vídeo de hoje, nós reunimos para vocês uma seleção dos animais de estimação mais estranhos, mais exóticos e até mais perigosos. Sente-se à vontade e vamos lá! Série Ivan. O medo de predadores é um instinto que nós, humanos, conhecemos lá nos tempos pré-históricos. Mas para Ivan Lebedev, da cidade russa de Volgogrado, esse medo é completamente desconhecido. Isso porque ele é dono de um lobo de verdade. Há muito tempo, Ivan era caçador. Um belo dia, uns conhecidos dele ligaram para ele e disseram que haviam encontrado uma toca com filhotes de lobo em seu interior. Os pequenos corriam risco de morrer, então Ivan tomou uma decisão difícil: salvar pelo menos um dos filhotinhos de lobo. Foi assim que começou a longa e interessante história de amizade deles. Na primeira noite, o Seri, foi assim que ele chamou o pequeno, começou a mordê-lo dolorosamente. Então, Ivan pegou e o mordeu na orelha. Desde então, o lobo nunca mais mostrou seus dentes para o dono. Ele aprendeu para o resto da vida quem mandava naquela casa. Hoje, Seri tem cerca de 2 anos. Ele divide o pequeno apartamento do seu dono com mais 2 cães comuns. O que podemos dizer sobre seu dono? Ivan parece que não se arrepende da sua decisão. Ele fez uma conta no Instagram para o animal de estimação, que agora tem cerca de 20 mil inscritos. Seu sonho é um dia ir para longe da cidade e morar na floresta. O Ivan não aconselha ninguém a comprar um lobo como um animal de estimação. É preciso passear com ele por muitas horas. Além disso, criar um animal selvagem é uma tarefa mais difícil do que parece à primeira vista. Waco e Skyla. As próximas pessoas do nosso vídeo conseguiram elevar o amor aos gatos a um nível totalmente novo. O casal Hein e Kim decidiu levar para casa não um, mas 2 filhotes de guepardo. Mas é claro que eles não fizeram isso por um simples capricho. O que acontece é que Hein é um guarda florestal na África e, por causa do seu trabalho, lida com animais selvagens. Apesar do que uma ninhada de guepardos pode até ter 9 filhotes e costumam sobreviver apenas 2. A mãe não consegue alimentar a grande quantidade de bebês. Portanto, quando ele soube que um guepardo fêmea tinha dado à luz a 4 filhotes, ele decidiu salvar os extras. Surpreendentemente, a família não se preocupou com o fato de ter filhos pequenos em casa, mas as crianças humanas e os bebês guepardos se tornaram melhores amigos rapidamente. Esta história foi contada ao público em 2013, quando os guepardos já eram quase adultos e seus donos os estavam ensinando a caçar. É provável que hoje em dia, Waco e Skyla já sejam predadores selvagens completamente livres. Tamanduá Antoinette. Os animais de estimação mencionados até agora eram incomuns e perigosos, mas agora falaremos de algo realmente exótico. Quem poderia pensar em comprar e manter em casa um tamanduá? Pois teve alguém que fez isso. Esta é a Antoinette. Ela é uma tamanduá. Segundo seus donos, ela tem uma personalidade surpreendentemente dócil. As coisas que ela mais gosta são passear e cavar a terra em busca de deliciosas formigas. Apesar das garras nas patas de Antoinette medirem 10 centímetros, dificilmente podemos dizer que ela é um animal perigoso. Jamais lhe ocorreria usá-las como uma arma contra as pessoas. As suas garras são necessárias para cavar a terra e agarrar-se aos galhos das árvores. Os seus donos dizem que há apenas uma desvantagem em ter um tamanduá. Às vezes, ele enfia a língua de 15 centímetros onde não deve. Oh my! Antoinette não tem nenhuma vergonha de quando tenta encontrar formigas nos ouvidos e narizes de seus donos, mas não é necessário preocupar-se com o animal. Os donos da Antoinette são donos de um parque com animais exóticos e sabem o que estão fazendo. A saúde e as condições de vida deste bebê são simplesmente excelentes. Strip e Spot. Trabalhar em programas dedicados a aumentar a população de animais raros e ameaçados de extinção, às vezes envolve riscos imprevistos. Um deles é a possível necessidade de criar filhotes de animais selvagens em casa. Gilles Clark é um profissional que trabalha com grandes felinos há 20 anos. Ele entende muito bem do comportamento e dos hábitos dos tigres, mas as coisas às vezes se complicam.
Strip e Spot eram filhotes que simplesmente não poderiam sobreviver sem a ajuda de humanos. Enquanto eles eram pequenos e indefesos, uma casa comum era um lugar bom o suficiente para viverem. Aqui eles cresceram, brincaram e aprenderam gradualmente o que é ser um tigre. Gillis, seu dono temporário, não podia tirar o olho deles um minuto. Precisava esconder objetos frágeis e também suas próprias mãos. No, excuse me, it's my hand. Embora os filhotes ainda fossem muito pequenos, eles já tinham garras e dentes muito afiados. Hoje em dia, o Strip e o Spot já são tigres adultos que vivem em um zoológico. Gillis foi um ótimo pai para eles. Cody. A gravidez das alpacas costuma durar de 11 meses e meio a 12 ou até 13 meses. A bebê Cody nasceu prematuramente e, portanto, desde o início, ela era cerca de 30% menor que os outros filhotes. Para cuidar melhor do frágil bebê, uma mulher chamada Amber Isaac a levou para sua casa. E então a pequena Cody conquistou o coração de sua dona. Quase 6 anos se passaram e a alpaca continua morando na casa dela. Good morning, Cody. A Amber diz, cheia de carinho, que ter uma alpaca em casa é viver em uma bagunça constante, mas é uma bagunça feliz. E realmente, dá só uma olhada nesses olhos grandes e brilhantes. Esse animal é tão fofo que podemos perdoar qualquer coisa que ele fizer. Esse animal de estimação em comum vive no Colorado, nos Estados Unidos. Juntos, Amber e Cody passaram por muitas provações. Por exemplo, a alpaca corria o risco de ficar completamente cega, mas graças a pessoas bondosas, foi possível arrecadar fundos para uma cara operação. Hoje em dia, Cody é saudável e desfruta da vida. Ela toma um café especial no café da manhã, no almoço ela compartilha guloseimas com os gatos de sua dona e no jantar come maçãs. Além disso, ela usa jaquetas bonitas e brinca muito. Wally. Se você fica indignado quando vê cães grandes, cujos donos os levam para passear sem focinheira, prepare-se. Muito provavelmente você não vai gostar muito do próximo animal do nosso vídeo, mesmo que o Wally seja um animal de estimação encantador à sua maneira. Sim, isso é um jacaré passeando na coleira. Além disso, ele é totalmente domesticado e possui uma licença de animal de apoio emocional. Caso você não saiba o que é isso, explicamos. São animais de estimação que ajudam as pessoas com deficiência e as pessoas mais velhas a se sentirem melhor. Tudo isso graças à conexão emocional e carinho que surgem entre eles. Os animais de apoio emocional costumam ser cães e gatos, mas Joey Haney, morador de York, na Pensilvânia, preferiu um jacaré de 1,5 metro com dentes afiados. Cada um na sua, né? Joey pega o Wally em seus braços, abraça-o e beija seu focinho escamoso. Ele conta que o jacaré o ajudou a lidar com a depressão e que, honestamente, ele nem sabe como poderia sobreviver sem o seu amado animal de estimação. Rex. Imagine a seguinte cena. Você vai visitar uns novos amigos, vocês dão um aperto de mão, sorriem, perguntam como foi o dia. Então você vira a cabeça e vê ele, Rex. Uma fera assim pode assustar de verdade, ao ponto de que talvez você não volte a visitar seu amigo. No entanto, quaisquer preocupações por causa do Rex são em vão. Apesar de ser um enorme lagarto de 22 quilos, cujo comprimento ultrapassa 2 metros, os varanos malaios, como o Rex, não representam um perigo direto para os seres humanos. Somos presas grandes demais para eles. Rex já é um animal bastante adulto, ele tem mais de 10 anos e todo esse tempo ele viveu com humanos. Esse lagarto veio parar nas mãos de sua dona quando era bem pequeno e tinha entre 2 e 3 meses de idade. A dieta de Rex inclui comida enlatada a todos os tipos de pequenos mamíferos. Além disso, ele adora se vestir, mas não porque está na moda, mas para se manter quente. Afinal, os varanos malaios são animais de sangue frio. Jake e Brian. Os últimos personagens do nosso vídeo de hoje são uma prova de que os animais selvagens em casa nem sempre são uma boa ideia, exceto nos casos em que o dono tem treinamento profissional especial. Brian não era profissional, mas ele sempre amou hienas e, em algum momento, economizou dinheiro suficiente para comprar um filhote desse animal exótico. Nas primeiras semanas, ficou claro que o seu apartamento comum era o lugar errado para o Jake, que, embora doce, era terrivelmente brincalhão e ativo. À noite, o filhote uivava, atrapalhando o sono do seu dono. Quando os dentes de leite do pequeno ficaram moles, ele decidiu mordiscar os canos de plástico do banheiro. Você pode imaginar o que aconteceu. Brian teve que lidar com muitas dificuldades e inconveniências. Durante o ano inteiro, ele insistiu em criar a hiena em seu apartamento. A conexão entre o animal de estimação e o homem se tornava cada vez mais forte, mas no fim das contas, ficou claro que manter um animal selvagem era muita responsabilidade. Além disso, faltava espaço para a hiena adulta no apartamento. Ele decidiu levar o animal para um lugar especial. Hoje em dia, o jovem e o animal de estimação
não passam mais todo o seu tempo livre juntos, mas isso não os impede de manter excelentes relações. Brian continua interagindo com a hiena de uma maneira que provavelmente nenhuma outra pessoa teria coragem de fazer. Gostaríamos de concluir este vídeo com um pensamento muito importante. Hienas, lagartos, crocodilos e tigres em prédios residenciais são algo certamente muito divertido e interessante. No entanto, é importante entender que cuidar de um animal selvagem é uma responsabilidade enorme, com a qual nem todos são capazes de lidar. Até a próxima. Tchau!